Você já se sentiu como um general em um campo de batalha, mas sem as suas armas? Como um rei, mas sem o seu trono, vivendo à margem, observando a guerra espiritual sem se sentir capaz de intervir de verdade? Muitos de nós, ao longo da jornada da fé, recebemos a promessa de uma vida abundante, de poder para superar as adversidades e de uma comunhão íntima com o Criador. No entanto, uma lacuna profunda e muitas vezes dolorosa persiste entre essa promessa gloriosa e a nossa experiência cotidiana. É uma lacuna preenchida pela sensação de impotência, pela frustração de orações que parecem não alcançar o céu, e pela derrota repetida diante de forças que, embora invisíveis, manifestam-se de forma muito real em nossas vidas. Essa sensação de desarmamento espiritual, de ser um espectador passivo no grande drama da existência, não é apenas exaustiva, ela é profundamente desanimadora. Ela nos faz questionar não apenas a nossa fé, mas a própria natureza do Deus que prometeu nos capacitar. Por que, então, tantos crentes vivem como mendigos espirituais quando o Pai lhes legou uma herança incalculável? Por que nos ajoelhamos em súplica perpétua, implorando por uma vitória que, biblicamente, já nos foi assegurada através de Cristo? A resposta, muitas vezes, reside em um ponto cego crucial: a falta de reconhecimento e compreensão da autoridade que já possuímos no mundo espiritual. Não se trata de uma autoridade que precisamos ganhar ou merecer por nossos esforços, mas de uma autoridade que nos foi delegada no momento em que fomos enxertados em Cristo. É um legado, um direito, uma investidura que vem não de nossa própria força ou mérito, mas da obra consumada do Calvário e da nossa nova identidade em Jesus. Ignorar essa verdade é o mesmo que possuir um mapa do tesouro e nunca desdobrá-lo, ou carregar a chave de um reino e jamais girá-la na fechadura. É uma vida vivida aquém do propósito divino, de um potencial jamais explorado. E é precisamente essa lacuna que viemos preencher hoje, desvendando o véu que encobre essa realidade transformadora, para que você possa sair de uma existência de reatividade e entrar em um novo tempo de proatividade e vitória no Espírito. A jornada para reconhecer e ativar a sua autoridade espiritual começa com uma revelação profunda sobre a sua verdadeira identidade em Cristo. Não é possível exercer aquilo que não se sabe possuir. E para a maioria, a identidade que carregam é um amálgama confuso de sua história pessoal, suas falhas passadas, as expectativas da sociedade e, muitas vezes, uma visão distorcida de como Deus os vê. Essa é a identidade que nos mantém cativos, uma armadura pesada e enferrujada que nos impede de nos mover com a agilidade e o poder que nos foram concedidos. Vivemos sob o peso de um quem eu era, ou quem eu penso que sou, em vez de abraçar o glorioso quem eu realmente sou em Cristo. Imagine por um instante um herdeiro legítimo de uma vasta fortuna, que por algum engano ou desinformação vive na pobreza, ignorante de seu direito. Ele continua a trabalhar em empregos humildes, a lutar por cada migalha, enquanto milhões o aguardam, intocados em um cofre bancário. Sua realidade não reflete sua verdadeira posição. Da mesma forma, muitos crentes vivem uma vida espiritual empobrecida, reagindo a cada ataque do inimigo, suplicando por livramento, quando já possuem em Cristo o poder de mandar que as montanhas se movam e os demônios fujam. A raiz dessa impotência não é a falta de poder de Deus, mas a nossa incompreensão da nossa união com Ele, da nossa coerência, da nossa nova criação. A Bíblia nos chama de filhos de Deus, coerdeiros com Cristo, templos do Espírito Santo, embaixadores do reino, sacerdócio real, nação santa. Mas essas palavras, muitas vezes repetidas em sermões e cânticos,
podem soar como clichês distantes se não forem internalizadas como a nossa verdadeira e inabalável identidade. Quando você entende que sua vida antiga morreu com Cristo e que agora você vive em Cristo, Gálatas 2:20, a fundação para o exercício da autoridade é estabelecida. Não é mais você, com suas fraquezas e limitações, tentando lutar uma batalha espiritual. É Cristo em você, através de você, manifestando seu poder e sua autoridade. A mente humana, tão moldada pelas experiências e traumas, tem uma capacidade notável de resistir a essa nova identidade. O inimigo, ardiloso em suas estratégias, sabe que se conseguir manter um crente focado em suas falhas, em seu passado, em suas inseguranças, ele o manterá impotente. Ele sussurra mentiras que ecoam as nossas próprias vozes de condenação, fazendo-nos duvidar de que somos dignos de tal poder, de que Deus realmente nos confiaria algo tão grandioso. E assim, permanecemos em um ciclo vicioso de condenação e impotência, onde a autoridade divina que nos foi delegada permanece selada e intocada, aguardando ser descoberta. É vital compreendermos que a autoridade espiritual não é um sentimento nem uma emoção passageira. É uma posição, é um direito legal no reino espiritual. Assim como um policial tem autoridade delegada pela lei e pelo Estado para exercer certas funções, independentemente de como ele se sente naquele dia, nós, como filhos de Deus, temos autoridade delegada pelo Rei do Universo. Nosso uniforme é a justiça de Cristo. Nosso distintivo é o Espírito Santo que habita em nós. E nossa jurisdição é o nome de Jesus. Ignorar essa prerrogativa é o mesmo que um juiz que, ao invés de proferir a sentença com autoridade, pede permissão ao réu. Isso é inconcebível e ineficaz. A transição de uma vida de passividade para uma de autoridade é, em sua essência, um renascimento na percepção e na prática. Não é uma nova salvação, mas uma nova consciência da salvação e de suas implicações plenas. É o desvelar do quem você é, que resulta em um como você vive radicalmente diferente. Este renascimento não é um evento único, mas um processo contínuo de renovação da mente, de alinhamento da vontade e de ativação da fé. É um processo de desaprender as mentiras e abraçar a verdade libertadora. Este renascimento começa com a revelação da soberania de Cristo. Toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a ele. Mateus 28:18. Ele triunfou sobre principados e potestades, despojando-os e exibindo-os publicamente. Colossenses 2:15. Ele está assentado à direita de Deus Pai, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só nesta era, mas também na que há de vir. Efésios 1:20-21. Essa é a base inegável e inabalável de toda a autoridade que podemos exercer. Não operamos em nosso próprio nome ou força, mas no nome e na força daquele que já venceu. Uma vez que compreendemos a magnitude da vitória e da posição de Cristo, podemos então entender a nossa própria posição nele. A Bíblia declara que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Pense na profundidade dessa declaração. Não apenas seremos assentados, mas já fomos feitos assentar. Isso é uma realidade presente, espiritual, mesmo que ainda estejamos fisicamente na terra. Significa que, em termos de nossa posição espiritual, não estamos lutando por vitória, mas a partir da vitória de Cristo. Estamos assentados com Ele, acima de todo principado e poder. Sua autoridade é real. Use-a com fé. Se você crê nisso, escreva "Eu tenho autoridade em Cristo" nos comentários, como uma declaração de posse daquilo que Deus já te deu. Essa revelação de nossa coassentação com Cristo nos céus é o ponto de virada crucial.
Ela desloca o nosso foco da batalha terrena para a perspectiva celestial. O inimigo e suas hostes estão sob os pés de Cristo, e se estamos nele, eles também estão sob os nossos pés. É como se um general do exército, que já venceu a guerra e está celebrando a vitória em sua sede, enviasse seus tenentes para limpar os últimos focos de resistência. Os tenentes não estão lutando por uma vitória incerta. Eles estão executando as ordens de um comandante vitorioso, baseados em uma vitória já conquistada. O Espírito Santo é o nosso capacitador e o selo dessa autoridade. Jesus prometeu: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. O poder que opera em nós é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Efésios 1:19-20. É um poder que transcende a lógica humana, a capacidade natural e as limitações carnais. O Espírito não apenas nos habita, mas nos empodera para agir, para falar, para discernir e para manifestar a vontade de Deus na terra. Ele nos dá a linguagem da autoridade, o discernimento para identificar as fortalezas espirituais e a ousadia para enfrentá-las. Não podemos negligenciar o papel do Espírito Santo nesse processo. Tentar exercer autoridade espiritual sem a unção e a guia do Espírito é como um soldado tentando lutar sem munição. Ele pode ter o uniforme e a arma, mas lhe falta o poder para torná-la eficaz. O Espírito Santo não é apenas um sentimento bom ou uma experiência mística. Ele é a presença viva e atuante de Deus em nós, que nos capacita a andar em conformidade com a nossa identidade e a exercer a autoridade que nos foi delegada. Ele nos ensina a falar, a discernir, a jejuar, a orar com eficácia e a mover montanhas com a fé. Para dar veracidade a tudo isso, a palavra de Deus é a nossa bússola inerrante e a nossa fonte de instrução. Jesus, ao enviar seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Lucas 9:1. Posteriormente, ele expandiu essa comissão. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Perceba que esta não é uma sugestão ou um desejo, mas uma doação ativa de autoridade. Ele nos entregou as chaves, o poder, o direito de operar em seu nome. Essa autoridade não se limita a demônios e enfermidades, mas se estende sobre todo o poder do inimigo. Isso significa que qualquer manifestação do reino das trevas, seja em forma de opressão, engano, doença, pobreza, discórdia ou qualquer outra coisa que se oponha à vontade de Deus, está sujeita à autoridade do crente em Cristo. O reconhecimento dessa autoridade se manifesta na prática cotidiana. Como isso se traduz no seu dia a dia? Primeiramente, em uma oração com ousadia. Em vez de apenas implorar a Deus por intervenção, você começa a ordenar que as coisas se alinhem à vontade divina, usando o nome de Jesus. Você não está mais pedindo a Deus que lute por você, mas está se colocando na posição de quem Deus usa para que Ele lute através de você. Há um momento para súplica e intercessão, mas há também um momento para comando e declaração, quando a sua posição de autoridade é reconhecida. Em segundo lugar, manifesta-se em declaração e proclamação. Quando você enfrenta uma situação de enfermidade, medo, opressão ou mentira, você não simplesmente aceita essa realidade. Você a confronta com a palavra de Deus e com a autoridade que lhe foi dada. Você declara cura, você repreende o espírito de medo, você expulsa a mentira com a verdade. Não é um ato de arrogância pessoal, mas um ato de fé na autoridade de Cristo que opera através de você. As suas palavras, quando alinhadas com a palavra de Deus e proferidas com fé, carregam peso e poder espirituais. Em terceiro lugar, manifesta-se na resistência ao inimigo. Tiago 4:7 nos exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Este versículo não diz, implore para que ele vá embora, nem espere que Deus o expulse enquanto você assiste. Ele diz, resista. A resistência implica um ato ativo, uma oposição consciente e intencional. E a promessa é clara, ele fugirá de vós. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Essa fuga é uma resposta direta à nossa resistência baseada na autoridade de Cristo. Claro, exercer a autoridade espiritual não está isento de desafios e possíveis equívocos. Um dos maiores perigos é confundir autoridade com arrogância ou com a crença de que é um poder inerente a nós mesmos. A autoridade é sempre delegada e condicional à nossa sujeição a Deus. Não somos a fonte do poder, somos apenas os canais. Sem uma vida de submissão a Deus, de intimidade com Ele, de santidade e de humildade, o exercício da autoridade pode se tornar vazio e até perigoso, como vemos no caso dos filhos de Seva, em Atos 19. Eles tentaram usar o nome de Jesus sem uma verdadeira relação com ele, e o resultado foi desastroso. Outro erro comum é focar mais no diabo do que em Cristo. A nossa autoridade não deriva de quão fortes somos contra o inimigo, mas de quão unidos estamos a Cristo, que já o venceu. A nossa adoração, a nossa atenção, a nossa devoção devem sempre estar direcionadas a Deus Pai, através de Jesus Cristo. Enfrentamos o inimigo não por nos deleitarmos em seu confronto, mas porque ele se opõe à vontade de Deus e ao bem do seu povo. O medo e a dúvida são também grandes inibidores da autoridade espiritual. Muitos crentes, mesmo cientes da verdade bíblica, paralisam-se pelo medo do desconhecido, pelo medo de falhar ou pelo medo de que não vai funcionar. O inimigo prospera na dúvida, mas a fé, a convicção inabalável no que Deus disse e fez, é o combustível que ativa a autoridade. A fé nos permite dar o primeiro passo, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Para cultivar e fortalecer a sua autoridade espiritual, um compromisso com a palavra de Deus é inegociável. É na Bíblia que você descobre quem Deus é, quem você é nele e quais são os seus direitos e privilégios. A palavra renova a sua mente, desfaz as mentiras do inimigo e constrói a sua fé. Medite nela, estude-a, memorize-a e declare-a sobre a sua vida e as suas circunstâncias. Ela é a sua espada, a sua luz e a sua verdade. A oração e a intimidade com Deus são o solo fértil onde a autoridade floresce. Não se trata apenas de orar por pedidos, mas de buscar a face de Deus, de ouvir a sua voz, de desenvolver um relacionamento profundo e pessoal com Ele. É nesse lugar de intimidade que a confiança é construída, o discernimento é aguçado e a sensibilidade ao Espírito Santo é aprimorada. Uma vida de oração consistente é uma vida de constante carregamento espiritual. A fé, então, se torna o elo entre a sua identidade e a manifestação da sua autoridade. Crer não é apenas um assentimento intelectual, é uma confiança ativa que age de acordo com a verdade. Se você crê que tem autoridade, você age com autoridade. Você fala com autoridade. Você vive com autoridade. A fé nos move da passividade à ação, do medo à coragem, da dúvida à certeza. Finalmente, a obediência a Deus é fundamental. A autoridade é delegada para cumprir os propósitos de Deus, não os nossos próprios. Quando vivemos em obediência à sua vontade e aos seus mandamentos, estamos em alinhamento com a sua autoridade e Ele pode nos usar com maior eficácia. A obediência demonstra nossa sujeição a Ele, o que fortalece nossa posição para exercer autoridade sobre o inimigo. Lembre-se, Jesus foi obediente até a morte, e por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Este renascimento, na compreensão da sua identidade e autoridade,
É um convite para viver uma vida de impacto real. É um chamado para deixar de ser uma vítima das circunstâncias e tornar-se um agente de transformação nas mãos de Deus. Você foi chamado para ser sal e luz, para pisar sobre toda a força do inimigo, para liberar o reino de Deus na terra. Este é o seu legado, o seu direito e a sua responsabilidade. Não desperdice mais um dia vivendo aquém da plenitude que Cristo lhe oferece. Levante-se, reconheça quem você é e comece a operar na autoridade que já lhe foi entregue. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele ilumine o teu entendimento para que você compreenda a profundidade da autoridade que te foi dada em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te capacite a pisar sobre toda a obra do inimigo e a manifestar o reino de Deus com poder e ousadia. Que o medo se dissipe e a fé se acenda em teu coração, para que vivas uma vida de vitória e propósito, para a glória do nome de Jesus. Amém.